Olá, minha gente, bom dia. Tudo bem aí? Vamos aqui esperar o professor Sérgio entrar aqui para a nossa live. Estamos aqui aguardando. Enquanto isso, vamos aqui falar um pouquinho sobre como vai ser nossa dinâmica. A gente pensou em trazer esse tema para vocês, né? Conforme aí as sugestões. Oi, meninas. Oi, Ellen. Oi, Cal. As Cals, né? Tem Claudinha e Calane aí. Abraão entrou também, bom dia. Então, a gente pensou em fazer essa live para falar um pouquinho sobre o pensamento de Buber, sua influência aí para a gestalterapia, né? Foram sugestões aí na caixinha de perguntas que eu abri na sexta-feira. Inclusive, fiquei muito feliz por vocês terem participado. E agora eu estou esperando o professor Sérgio. Ele disse que já está entrando em 5 minutinhos. Deixa eu falar com ele aqui rapidinho. A gente pensou em abrir 30 minutos para o professor Sérgio explanar, falar aí dos principais conceitos, né, os principais elementos que o Buber trouxe em relação à própria relação dialógica, né, que é um dos pilares da gestalterapia. E depois a gente vai aí, né, ouvindo Sérgio responder as perguntas de vocês, né, a gente vai fazer uma coisa bem interativa no final, então vocês podem preparar as perguntas, ficar à vontade para comentar também, que a gente vai estar atento, viu? Eu acho que o professor Sérgio está tendo um probleminha para entrar, mas aí a gente aguarda aqui uns 5 minutinhos. E, inclusive, a gente já tem perguntas, né? Então, acho que nossa live hoje vai ser bem legal, bem interativa. Como é a primeira vez que o professor Sérgio está entrando, fazendo uma live aqui no Instagram, aí acho que ele está procurando aqui onde solicitar o acesso. Oi, Matheus. Olha o teu chegando aí também. Sérgio, chegou, Sérgio? Vamos lá, então. Janjan, Pretinha também, muito bem-vindas, meninas. Bom dia, bom dia. Vamos ver aqui. Estamos aguardando. Já mandei aqui a autorização para ele entrar na nossa live. Então, gente, para quem não conhece, para quem não ouviu falar no Martin Buber, né? Ele traz conceitos importantes aí para a nossa prática enquanto gestalterapeuta. Ele, apesar da sua obra, né, já ter quase um século, né, sua principal obra, o Eu e Tu, foi lançada em 1923, só que traz reflexões super atuais, né? Nossa relação aí com a modernidade, e apareceu uma mensagem que Sérgio não pôde conectar. Vamos clicar aqui de novo. Então, o Buber, ele estudou filosofia, história da arte, psiquiatria, e isso foi de um ganho imenso, né? Para o nosso conhecimento, né? O que ele trouxe para a gente aí para sustentar nossa prática na gestalterapia. Então, foi de um valor imenso a obra de Martin Buber.
avisar Sérgio aqui que eu já aceitei a solicitação dele. Raíza chegando aí também. Valéria, bom dia, meninas. Ô, Sérgio, bom dia. Você enviou a solicitação, eu aceitei aqui, só que não tá rolando a conexão. Bora ver o que está acontecendo. Line, Liz, tudo bem com vocês? Oi, Ellen, como é que tá? Sérgio, tá por aí? Ai, gente, acontece, né? Vamos fazendo aqui nossos ajustamentos criativos para lidar com essas intercorrências aí das tecnologias. Sérgio, manda para mim a solicitação para participar aí do vivo, da live. Lua chegou, Igor também. Bom dia. Conseguiu, Sérgio, fazer a solicitação? Agora eu te enviei uma solicitação, viu? Quem sabe assim facilita mais. Acho que Alô? agora vai. Tá me vendo aí, Aline? Estou vendo o seu computador. Ah, então tá trocado aqui, né? Deixa eu... Tá. Tem que colocar a câmera frontal. Isso. Até que enfim conseguimos. Eu nunca participei de live, é a Conseguimos, primeira sim. vez, estou deputando. Olha Tá que ouvindo honra. bem? Honra minha. Tô ouvindo bem, sim. Aí já tem o pessoal. Como eu te falei, o pessoal da UFBA aí já estava na expectativa de te ver aqui na live, né? Pretinha Ah, tá que aí, coisa boa. Raíza, Que Claudinha, entre legal. tantas outras pessoas, né? Eita, Super só gente bem-vindas. boa, gente do coração. Sim. Então, Sérgio, você quer se apresentar? Eu te apresento. Quem é você aqui, Como nesse aqui agora, como diz o pessoal tanto do faz. Gestalt Aberta? Quer falar um Aham. pouquinho da sua experiência pra gente? Tá bom, pode ser. Para mim, primeiro, um prazer muito grande, né, poder estar participando. A Aline, né, me fez esse convite para falar um pouco sobre Buber, a relação dialógica e a relação com a gestalterapia, né? Então, eu sou professor da UFBA, né? Trabalho com gestalterapia já há algum tempo. E falar sobre Buber é bem legal, porque Buber faz parte, né, dos fundamentos filosóficos da gestalterapia. Eu já trabalho com gestalterapia há mais de 20 anos, já antes de entrar na universidade, né, passei também esse tempo atendendo em gestalterapia. E Uhum. eu imagino que vai ser mais assim um bate-papo, né, assim, da gente Sim. poder falar um pouquinho mais sobre tanto a filosofia dialógica de Buber para a gente chegar para a gestalterapia, né? Então, como o Uhum. tema é Buber, né, e a relação dialógica na gestalterapia, nós temos três temas aí, né? Tem Buber, relação dialógica e gestalterapia, né? Sim, E aí vamos sim. pensar, vamos trabalhar um pouquinho começando por Buber, né? Depois a gente passa para a relação dialógica e depois passa para a gestalterapia. Tá bom assim, Aline? Perfeito, perfeito. Então tá bom. Aí como é que você quer? Eu falo, depois a gente dá um tempo para as pessoas participarem também. Como é que você acha melhor? Pode Isso. ser assim?
Hoje eu pensei a gente ter aí metade do tempo de live, né? Uns 30 minutos. Aí para você falar dos conceitos principais, fazer essa interlocução. E depois a gente responde aí as perguntas, né? Que o pessoal for mandando. Já temos perguntas aqui, inclusive. Então acho que aí a gente Certo, dá uma dinamizada, tá bom. ok? Então vamos lá, né? Tá bom. Buber, Martin Buber, né? Ele faz parte dos fundamentos de toda a psicoterapia dialógica, né? E a gestalterapia é uma psicoterapia dialógica. Isso significa dizer que uma psicoterapia dialógica é aquela que considera a relação terapêutica terapêutica. Não basta apenas que a pessoa ela consiga excelentes técnicas, teorias e tal, mas ela utiliza, digamos assim, ela faz uso e um bom uso da sua própria relação como um instrumento terapêutico. Então, assim, numa relação dialógica, o terapeuta é o seu próprio instrumento. Isso é uma frase de Erwin Poster, que ele vai mostrar que o terapeuta é o seu principal instrumento. Então, não está na sua teoria, na sua técnica, aquela condição de facilitar uma boa terapêutica, mas sim no o terapeuta mesmo, enquanto pessoa, entra na relação terapêutica como um elemento terapêutico, né? Então, é Uhum, esse instrumento, por isso que todo terapeuta, aí vai independente de abordagem, precisa se trabalhar. Se ele não uhum, coloca em ação atitudes terapêuticas, dialógicas na relação de ajuda, o cliente vai se sentir como um caso, mais um caso clínico, objeto de uma técnica externa, né, do outro, que vai estar lá apenas se sentindo mais compreendido, compreendido melhor o seu caso, talvez, mas às vezes não se sente compreendido. uhum, A compreensão, que, digamos, é um efeito dessa relação de presença do terapeuta junto com o cliente, ela tem um poder, digamos assim, curativo. Quando você se sente compreendido, muitas coisas inacabadas, muitas coisas que estavam ali ainda sem serem dadas conta, aí aquela coisa, no momento da compreensão, a experiência dessa vivência, ela tem um potencial curativo, né? uhum, Buber, ele era um judeu de uma vertente judaica chamada Hassidismo, que preconizava uma relação direta com Deus. É daí que ele vai tirar toda a sua filosofia do diálogo, onde ele vai postular uma relação, dois tipos de relação que Buber preconiza: a relação eu-tu e a relação eu-isso, né? Ele uhum, também concebia a ideia, por conta do racidismo, dessa relação de um Deus que é relacional, diferente de um Deus que você tem uma relação verticalizada, você aqui, Deus lá em cima. A proposta do racidismo é uma relação horizontal com Deus. E Buber fala que tem três tipos de possibilidade de relação, que é a relação da pessoa com os seres da natureza, a incluiria os animais e a natureza como um todo, a relação com outros homens, com outras pessoas, e a relação com seres espirituais, incluindo Deus. Então, são três tipos de relações que é possível estabelecer. Aí, nesse sentido, a obra de Buber, ela é tanto uma antropologia da relação, que mostra como o homem se relaciona, as esferas de relações humanas, como também é uma ontologia da relação, né? Onto quer dizer ser, né? Logia, estudo do ser. Então, a ontologia é o estudo do ser, né? Na perspectiva de Buber, do estudo do ser em relação, né? Então, nós uhum, somos essencialmente seres relacionais, né? Não existe um eu sem um tu, nem um tu sem eu. É aí onde ele vai propor, mostrar a ideia de que nós temos dois tipos de relações. Uma relação que ele considera eu-isso, o isso aí é como se fosse uma coisa, e uma relação eu-tu. A relação eu-isso é uma relação que ela é vista o outro como um objeto.
eu preciso de um livro, né, de Aline, eu começo a mandar coraçõezinhos antes, não sei o que e tal, porque meu interesse não é nela, mas no livro que ela pode me emprestar e tal. Eu começo a ser amável com ela, que estou vendo a Aline como uma coisa e não como um tu. A relação Uhum. eu-isso, ela é mediata, ou seja, ela é mediatizada por alguma intenção. Eu quero algo de alguém, mas eu tenho um subterfúgio para poder conseguir. E aí eu tenho um meio, encontro um meio para poder conseguir o outro. O outro não é um fim em si mesmo, o outro é apenas um meio. A relação eu-tu, ela é imediata, ela não precisa de meio. O outro é um fim em si, né? Eu me relaciono com o outro como uma pessoa, uma presença lá, digna de toda a minha atenção e de todo o meu interesse. A relação, quando numa psicoterapia, por exemplo, uma relação ela é atravessada por uma técnica, não quer dizer que a técnica não seja boa, mas quando essa Uhum. técnica visa o outro apenas como um caso clínico, um motor que está precisando de funcionar melhor, então essa relação a gente pode dizer que é uma relação eu-isso. A relação eu-isso, ela é caracterizada pelo tempo, pelo conhecimento. Numa relação eu-isso, você tem uma cronologia, você consegue medir o tempo. Na relação eu-tu, não. A relação eu-tu é atemporal. Você perde a noção do tempo. É aquela amiga, amigo que você começa a conversar e de repente assim, puxa, eu nem reparei o tempo que a gente tinha. Um terapeuta que Uhum. trabalha na perspectiva dialógica, ele perde o tempo com o paciente, né? Ele perde o Uhum. tempo. Mas é interessante que tem um time aí na relação dialógica que o terapeuta parece que em termos de tem uma hora que o eu isso aparece, porque Buber fala assim que não dá para viver sem o eu isso, né? O eu isso também é Uhum. importante. Agora ele diz assim, aquela pessoa que vive só com eu tu não é homem. Quando ele diz não é homem é no sentido antropológico, né? Você não se faz homem enquanto condição de ser no mundo, né? Um homem enquanto tal. Uhum. Então aí a relação eu isso o outro é um objeto do meu conhecimento. Ele não é um fim do meu conhecimento. Não é uma relação face a face. Não é uma relação imediata. É uma relação Uhum. mediada por outros interesses, né? Uhum. E a relação eu-tu, ela tem três características. Ela tem a presença, né? A presença, a totalidade e a reciprocidade. Na relação eu-isso, não. Ela não tem presença, não tem totalidade e nem tem reciprocidade. Eu posso pegar o livro emprestado da Aline por um mero interesse, mas eu não tenho interesse em ser recíproco com ela. E talvez ela também não tenha comigo, porque ela não é calcada na reciprocidade. Buber fala que nossos alunos nos formam e nossas obras nos edificam. Né? Isso quer dizer que não há, às vezes, o professor diz assim, ah, que aula interessante eu dei, ou o terapeuta diz, ah, que caso clínico fantástico que eu consegui facilitar. Mas para que houvesse um bom resultado naquela terapêutica, ambos precisaram entrar dentro da esfera da reciprocidade, né? Não existe bom Uhum. professor sem aluno que quer aprender, né? Então, Uhum. sempre tem uma parte do lado de lá que se oferece para o encontro. Se não houver essa abertura para o encontro não acontece. Né? Então, para que é paradoxal, né? E para que haja encontro, é preciso que haja diferença. Quanto mais diferença existe, mais possibilidade de encontro há. Há não a diferença em si, mas a afirmação da diferença. Né? O que é igual, não há encontro, porque não vive a questão da diferença. Né? Tem Então, que ter nós temos aí alteridade aí, né? exatamente, que é uma palavra cara para Buber também, que é a alteridade. É o outro enquanto o outro, né? Uhum. Então, temos aí, então, as duas palavras princípios, né, que fundamentam a filosofia dialógica de Martin Buber, que é
a palavra princípio eu isso, de você ver o outro como objeto, e a palavra princípio eu tu, de você ver o outro na totalidade, na presença, na reciprocidade, na afirmação da alteridade, né? Uhum. Essas características, né, de uma relação dialógica, as psicoterapias, elas tomam para poder fundamentar a formação do terapeuta para que ele possa se constituir como um bom parceiro de relação, né? Então, é um bom parceiro de relação. É aquilo que alguns psicólogos, como o Winnicott, diz que o terapeuta, nesse sentido, ele se coloca como um parceiro suficientemente bom, né? Diferente de outras relações que a pessoa experimentou uma relação coisificada. Então, na relação, quando ela é fundamentada dentro de uma perspectiva dialógica, na relação terapêutica, o cliente, ele observa que está acontecendo ali coisas diferentes de tudo que ele já observou na vida dele. É claro que ele já passou por situações em que ele foi confirmado enquanto pessoa, né? Que houve ali uma confirmação da sua alteridade, confirmar o outro enquanto outro, e ele Uhum. experimenta na relação dialógica essa sensação de ser confirmado, de ser compreendido na sua alteridade. E isso produz um efeito terapêutico. Agora, é interessante, se eu quiser usar a minha relação dialógica para provocar efeitos terapêuticos, eu estou tendo uma postura eu isso. Por isso que não depende só de você querer que haja uma relação terapêutica, porque a relação ela precisa de duas pessoas, né? Buber Uhum. fala que a relação eu-tu, ela acontece em estado de graça, é um estado de graça, porque eu não posso fazer com que o encontro aconteça. Por mais aberto que eu esteja para o encontro, se o outro não estiver, o encontro não acontece, porque o encontro precisa de reciprocidade. É preciso que ambos os lados eles estejam abertos para que esse encontro possa acontecer. Uhum. Por isso que o encontro acontece de graça. Agora, se o encontro não pode acontecer pelo terapeuta, o que o terapeuta pode fazer? O máximo que ele pode fazer é ter uma atitude dialógica, uma atitude de estar aberto para o encontro. Mas ele não pode produzir o encontro. O encontro produz entre duas pessoas que querem estar no face a face ali de uma relação eu-tu. Aí acontece o encontro, e aí acontece todas essas características. A totalidade, a reciprocidade e a... Qual foi a outra ali? Totalidade, A gente falou reciprocidade de e presença. alteridade, Né? presença, isso. E presença. A alteridade também, né? Então, a Uhum. presença, por exemplo, né? Se você não tiver presente, eu agora, por exemplo, estou presente, meio nervoso, porque eu sei que tem muita gente aí que eu gostaria de dar um abraço e tal, estão me vendo, parará. Mas, assim, se eu estiver em outro lugar que não aqui, eu não estou, assim, instaurando a minha presença. Eu estaria preocupado em fazer outras coisas depois daqui e tal, uma série de situações que me tiraria do lugar do presente. Que é uma Uhum. coisa cara para a gestalterapia, que é esse lugar do aqui e agora, né? De você afirmar o presente, né? O presente transiente, não o que vai acontecer, o que aconteceu, mas eu trabalhar no lugar das coisas que estão acontecendo nesse momento. Uhum. Então, essas situações, essas duas palavras, né? Essas duas situações, a relação eu, tu e eu, isso, elas vão ser tematizadas para a gestalterapia, para que o terapeuta ele seja um bom parceiro de relação e ele consiga, de fato, implementar ou ele consiga disponibilizar Uhum. sua capacidade de reciprocidade, né, e a sua totalidade, né? A totalidade é exatamente você estar pleno de presença naquele momento. Você não está lá então, você está aqui agora. Uhum. Até agora tudo Sérgio, bem, Aline? Diga lá. perfeito, Fala tá aí que eu estou ótimo. te ouvindo. É que eu lembrei aqui também que o Buber ele traz o eu tu, eu isso, e uma outra esfera também que seria o tu eterno, né? Esse tu eterno Exatamente. que também está presente aí
em cada ser humano e em sua relação com o divino, né? Como é que seria isso, assim? Daria para pincelar um pouquinho aqui pra gente? Essa relação, por exemplo, do tu eterno, apenas pessoas assim que têm uma relação com Deus, na filosofia dialógica, levam em consideração. Uhum, Numa psicoterapia dialógica, que a gente, digamos assim, como a psicologia, né, como ela quer ser científica e tal, né, então às vezes assim, uhum, quando se fala em Deus é uma coisa mística e tal. Mas a espiritualidade faz parte da condição humana, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que não acredite em Deus e tal, ainda sim, assim existe uma espiritualidade ali. E Buber, como uhum, ele fez parte, né, do hasidismo, né, e que tem essa relação direta com Deus, como a gente falou, ele postula a ideia de um tu eterno. Esse tu eterno é uma relação dialógica com Deus, que ela vem de um tempo em que nós, segundo Buber, nós éramos juntos. Não havia uhum, separação, né? Havia uma relação dialógica. E dessa semente do tu eterno se brotou as relações interhumanas, que é a relação eu, tu e eu, isso. Por isso que Deus não tem relação eu isso com as pessoas. Deus ele está, digamos, é o tu eterno, presente, pronto para se relacionar. Basta que o homem se dirija a palavra, a princípio, tu, e Deus vai responderá, né? Agora, uhum, se você pensa em Deus de um modo coisificado, você nunca vai ter uma relação inteira com Deus, porque você vai ver Deus como um conceito, como uma coisa. É preciso se uhum, despir desse lugar do conceito para você encontrar uma relação com Deus, que ele vai estar sempre, digamos, disposto a confirmar você enquanto outro, né? Só que se o lado de cá quiser pensar em Deus como uma coisa, então isso nunca vai acontecer, porque não existe encontro entre coisas, né? Existe até Buber no livro dele do Diálogo do Dialógico, ele fala que existe relacionamento, mas não existe relação. A relação é exatamente onde tem aí uma questão dialógica, onde tem uma relação eu-tu. O eu uhum, isso é mais um relacionamento de você com a outra pessoa, mas nenhum dos dois, ou talvez um ou outro, esteja interessado mesmo na relação face a face, né? Quando uhum, não há relação, né? Por isso que assim, Deus, uhum, ele é esse tu eterno, sempre disposto a receber do lado de cá uma palavra também de vê-lo também como um tu. Aí sim acontece o encontro, que ela vai além da questão cognitiva, racional do conhecimento, porque ela tem uma atemporalidade, ela tem uma dimensão assim que você não dá para você colocar em palavras racionais, porque é uma relação que transcende todas essas questões de um conhecimento cognitivo, racional. uhum. Sérgio, falando em alguns conceitos, né? Eu tô me recordando também de um conceito-chave que o Buber traz, que é a questão da inclusão, né? Assim, Ah, joia. que tem a sua diferença em relação à empatia, como é que esse conceito ele surge aí na relação terapêutica e na relação dialógica. Certo. Aí nós temos assim a psicoterapia dialógica, né, que ela foi Uhum, formada, cunhada a partir de conceitos da filosofia dialógica, né, que temos a filosofia dialógica, que é uma filosofia, né, de Martin Buber, e temos a uhum, psicoterapia dialógica, né. A inclusão, ela é uma característica da relação dialógica, né, de uma psicoterapia, é um fundamento, é uma característica que faz parte dos fundamentos das psicoterapias dialógicas, né. Então, nesse caso, o que é uhum, a inclusão? Se a gente entende que empatia é um movimento de eu sentir como se fosse o outro, a inclusão é mais profunda, porque ela não é só simplesmente um sentimento. Ela vai dentro, digamos assim, o máximo que você pode, né, dentro da subjetividade, da fenomenologia do outro, do que o outro esteja passando. Eu não só uhum, sinto o que pode estar acontecendo do lado de lá, como eu também faço relação que o que acontece também do lado de cá quando eu sinto o lado de lá.
Então, a Uhum. inclusão ele tem esses dois movimentos, de você passear, digamos assim, nas possibilidades do que esteja acontecendo do lado de lá, mas também você poder tornar consciente do impacto que é estar do lado das coisas do lado de lá, como é que ela reflete do lado de cá. Aí tem vários psicoterapeutas que trabalham com a filosofia dialógica na clínica. Um deles é Hickner, ou Heissner, alguns chamam, Richard Heissner, que tem um livro De Pessoa para Pessoa, Psicoterapia Dialógica. Ele conta a história de uma cliente que fazia especialização com ele e era a cliente dele, né? E ela conhecia bem de psicoterapia dialógica. Ela é aquela cliente que é uma cliente, digamos, que está trazendo suas questões existenciais, mas trabalhava dentro daquela abordagem que o terapeuta dela ensinava. E ela conhecia esse conceito de inclusão, teoricamente. E ela se sentia assim, ela se ressentia que o Heissner nunca tinha feito inclusão com ela. E uma hora ela chega e fala para ele, diz assim, Heissner, chamava de Rick, você nunca fez inclusão comigo. Nunca experimentei inclusão aqui. Aí o Heissner falou assim, é porque é muito difícil para mim ficar na sua pele. E nesse momento, ele fez uma inclusão. Uhum. Ele se colocou, enquanto pessoa, colocou a dificuldade dele e colocou a dimensão do quanto seria difícil ficar na pele dela. Nesse momento, ela foi impactada pelo tamanho da situação que ela estava vivendo, ao ponto do o próprio terapeuta sentir dificuldade de ficar na pele da pessoa. Uma das características que acontece na psicoterapia dialógica e na gestalterapia é a genuinidade. É genuinidade, é você ser genuíno, é você não esconder aquilo que está acontecendo com você em relação ao cliente, porque se você esconder, suas palavras vão denunciar o que você pensa, a sua atitude vão denunciar. Isso não Uhum. significa que eu devo dizer tudo o que se passa comigo em relação ao outro, mas eu vou administrar esse conteúdo também em prol da terapia. O critério do que eu vá falar ou não para o cliente é se é ou não terapêutico, né? Então, eu posso ter várias questões. E se é o melhor momento também. Então, Uhum. Heissner, ele fala para ela, né? Ó, para mim, é muito difícil. Eu nunca fiz inclusão com você porque é muito difícil ficar na sua pele. Já me perguntei sobre isso e tal. E aí, naquele momento que ela traz aquele pedido, né? Aí ele efetua naquele momento a inclusão. E é um momento que você é tomado pelas coisas que estão passando pelo lado de lá. Você não está vendo o outro como uma coisa, não está vendo ele como um objeto. Você está vendo exatamente ele como uma pessoa. Puxa, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como eu estaria também reagindo dessa maneira, né? Então é um momento de Uhum. realmente você se colocar do lado de lá e ver como é que essa experiência, ao se colocar do lado de lá, como ela impacta o lado de cá. Por isso que a inclusão ela é mais profunda do que a empatia. Rogers ele cunhou o conceito de empatia e ele se ressentia que as pessoas não tinham entendido. Ele falou que ia passar 10 anos sem falar sobre empatia e passou. E eu desconfio que ele queria falar sobre essa experiência de inclusão. Eu acho que, como a abordagem centrada na pessoa, da qual o Roger é seu principal expoente, ela é centrada na pessoa, né? Então, ela não está dentro de uma perspectiva de uma psicoterapia dialógica, né? Apesar de muitos rogerianos trabalharem também com Martin Buber, né? Então, teria, Uhum. assim, essa diferença da empatia para a inclusão. Uhum. Fantástico esse exemplo aí que você falou do Heikner, né? A gente percebe também, mais uma vez, que a presença, ela é fundamental, né? Acho que é um conceito chave aí para todos os demais conceitos que aí foram trazidos, porque sem presença não tem como estabelecer essa relação dialógica, né? Então,
É exemplo fantástico mesmo. E eu estou me lembrando também de um outro conceito que o Huber traz, que é o entre, né? O que Ah, legal. aconteceu aí nesse entre, né? O Massa. terapeuta e a cliente. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Joia. Que alguns autores chamam de mundo do entre, né? Então, digamos, Heissner, ele coloca que a psicoterapia ela tem três dimensões. A dimensão do eu, terapeuta, do outro cliente e do entre. Então, tem três dimensões Uhum. aí. Uma psicoterapia que não leva em consideração essas três dimensões, ela está apenas trabalhando com duas dimensões. Ela, nesse sentido, claramente ela é limitada, porque ela não pensa o entre, o intervalo, né, interhumano aí, de duas pessoas ali. Né? Por exemplo, toda relação ela provoca uma terceira dimensão, que é essa dimensão do nós. Né? Eu saio da dimensão puramente minha e também da dimensão puramente do outro para observar esse intervalo que existe entre mim e o outro, que é esse reino do mundo do entre, né? Que tem um reino enorme. Que isso também tem uma compreensão gestáltica bem interessante, quando se diz assim na psicologia da Gestalt, não na gestalterapia, mas na gestalteoria, que um Uhum. mais um é diferente de dois. Né? Um mais um é diferente de dois. Se você pega, por exemplo, duas pessoas, gente boa pra caramba, os dois falam, puxa, que figuras fantásticas. E eles entram em relação, a relação fica uma merda. Como pode acontecer de duas pessoas, gente chata, duas chata assim de galocha. E os dois começam a relacionar e a relação é maravilhosa. Então juntou, aí teve uma química, teve aí o resultado, a qualidade do resultado é diferente da soma quantitativa das partes, né? Então Uhum. o todo ele é qualitativamente maior do que a soma quantitativa das partes, né? Então houve aí a junção de um mais um, onde virou uma terceira dimensão. Essa terceira dimensão ela é explorada pelo terapeuta. Ela é explorada na relação dialógica, né? Ao ponto que às vezes você ouve intervenções dizendo assim, o que está acontecendo aqui? Aí você faz até isso, o que está acontecendo aqui? Aí você vê assim algumas Uhum. situações que o outro está, sei lá, criticando, falando, colocando o terapeuta também como lugar de escrutínio dele para saber se o terapeuta é bom ou não, se está atendendo às necessidades dele ou não. E o terapeuta pode até dizer assim: ah, será que ele está me fazendo me sentir incompetente? Aí ele pode, em vez dele ficar nele e nem ficar no cliente, ele diz: o que está acontecendo aqui? Né? Aí isso pode mostrar que aquela crítica que o outro estava fazendo para o terapeuta, ela está acontecendo ali, naquele momento, é algo que o outro está sentindo, mas ela também pode estar trazendo situações de lá então, coisas que o terapeuta, como um instrumento, né, de anteparo para aquelas projeções, levou ele a usar, digamos assim, o terapeuta para trazer questões mal resolvidas, né? E aí isso é Uhum. enfocado, né? O que está acontecendo aqui nessa relação entre a gente, né? O terapeuta não deixa de receber, digamos assim, aquela fala, aquele desconforto, mas ao mesmo tempo ele, sabendo que ele é um instrumento de uma relação, ele vai, e o outro também é uma alteridade lá, digna, né, de respeito, de atenção, de acolhimento, ele vai perguntar o que está acontecendo aqui entre a gente, né? E como toda relação, ela nunca é uma situação que apenas um é favorecido, quando o terapeuta faz a hermenêutica do entre, né, a hermenêutica do que está acontecendo entre os dois, ambos são, digamos assim, beneficiados por esse encontro, né? Em supervisão, geralmente eu dizia assim, o que você está aprendendo com o seu cliente, né? E quando a gente não aprende nada, é porque alguma coisa está errada com o terapeuta, já que toda relação é dialógica, né? Se algo não está ensinando ele, não está trazendo ele para uma reflexão sobre a vida dele, sobre o mundo dele, quando isso é muito forte,
o cliente está mexendo em muitas coisas inacabadas do terapeuta, o terapeuta precisa ter o seu suporte teórico, tanto de terapêutico, como de supervisão. Ele precisa ter o seu próprio terapeuta para poder atender ele, e ele precisa também levar também essas coisas para um psicólogo que dê supervisão, para que ele possa também tratar daquelas questões que o outro impactou ele. Então, assim, é inevitável. Não há uma possibilidade de você não ser tocado pelo outro. Então, quando isso é muito forte, claro, você leva para o outro. Isso não quer dizer que você precisa estar pleno, completamente resolvido para poder atender, que existe aquela ideia do curador ferido, né? Que é você mesmo tendo algumas feridas, você ainda assim consegue atender o outro. É claro, se sua ferida for maior do que a do cliente, você vai precisar dizer para ele, ó, preciso encaminhar você, porque tem questões que você está trazendo e que, por exemplo, uma pessoa que traz a morte de alguém muito querido e você acabou também de passar por essa experiência, né? Então, outras coisas você pode até atender, mas quando a pessoa chega e trazendo assim, sua mãe acabou de falecer, a do cliente também, e aquela coisa ainda está muito forte, você diz assim, e a pessoa vai entender de boa, né, que você tá, e vai até assim achar interessante como você cuidou dele ao encaminhar, porque aquelas coisas estariam talvez que o cliente estivesse trazendo, estaria também machucando ele, né? Mas sempre há uma terapêutica, quando uma terapêutica é dada, né? Sempre quando você se propõe para uma proposta terapêutica, inevitavelmente você também é contemplado pela terapêutica que é ministrada. Isso é inevitável, por isso que trabalhar com psicoterapia significa crescer, é um convite ao crescimento. É aquele que não cresce, alguma coisa está errada. Por isso que o cliente ele vai mexer no terapeuta, vai fazer com que ele busque a sua própria terapia, né? Para ele poder alimentar aqueles canais que estavam ainda carentes de luzes, né? De clareza. Né? Ele vai precisar buscar a sua própria psicoterapia para poder fazer isso. Mas é fantástico essa questão do mundo do entre, porque é uma terceira dimensão. Muitas vezes as pessoas não olham para essa terceira dimensão, só olham assim, o que eu preciso fazer melhor para poder propiciar uma boa terapêutica? Ou do lado de lá, né? O que eu preciso, o que está acontecendo do lado de lá, que ele está naquela resistência, não sei o que, parará. Ou o problema é meu, ou o problema é do outro, né? Mas nunca, às vezes, a pessoa passa desapercebido pela essa terceira dimensão, que é uma dimensão invisível, digamos assim, eu estou me vendo aqui, eu sei, e o outro está lá, né? Mas essa terceira dimensão, a dimensão do entre, esse intervalo do interhumano, né? Ela não é vista, ela é invisível, digamos assim, mas não quer dizer que ela não seja tematizada, né? Que diz assim, como é que tá, o que está acontecendo aqui entre a gente, né? E aí o terapeuta vai também, né, falar também como é que ele sente aquilo que está acontecendo também. Tem um comentário aqui do Lucas Sampaio. Ele falou assim: ninguém mexe com fogo ou veneno sem ser atingido em algum ponto vulnerável. Assim, o verdadeiro médico não é aquele que fica ao lado, mas sim dentro do processo. Uma frase de Jung. E que faz muito sentido, né? Com tudo aí Faz que você bastante acabou de sentido. falar. Exatamente. Então, você tem lá, exatamente, lá as demandas, né, do cliente está trazendo lá, são coisas, assim, fortíssimas, né? Então, assim, por que não impactar? O que acontece que você não está impactado com isso? Eu me lembro de uma experiência de estágio lá na Federal do Ceará, quando era professor substituto de lá, e tinha uma estagiária que ela trouxe uma demanda de uma cliente que ela sofria violência doméstica, e ela dizia assim na supervisão, ela chegava toda roxa lá, e eu assim, eu tentei trabalhar de uma forma que eu não expressasse o que eu estava sentindo. Fiquei lá séria e tal, ela falando, eu sério. Aí eu A perguntei famosa para... neutralidade, né, do terapeuta. Tem que exatamente, se que as manter pessoas vão. Aí eu falei neutro. assim, exatamente. Aí eu falei assim, onde ficou a mulher? A mulher, ouvindo isso de uma outra mulher, onde ficou?
Aí ela começou a perceber que tinha, aí ela disse assim, não, mas eu senti, eu falei assim, e por que que isso não foi posto de alguma maneira, né? É onde entra, assim, aquela questão da humanidade do terapeuta, né? Então, o outro está lá dizendo que foi vítima de violência doméstica, trouxe as manchas, mostrando que aí você começa a fazer as cenas e tal, né? Ver as cenas, Uhum. e você não ser impactado por isso, né? Não significa dizer que é o mesmo impacto de que acontece numa relação não terapêutica, que o outro vai lá, abraça, chora junto, mas você é por isso que o terapeuta dialógico, ele além de ser um profissional, ele é uma pessoa, né? E além de ser uma pessoa, ele é um Uhum. profissional. Fazendo essa relação de que um mais um é diferente de dois, né? Então, terapeuta, né? Psicoterapeuta e pessoa, a junção dessas duas condições, ela vai dar uma terceira, né? Eu me lembro de um cliente adolescente que ele via que a forma que eu atendia era diferente de outros psicólogos que ele já passou. Ele me chamava de psicoamigo. Eu acho que era uma forma que ele encontrou de ver que existia alguma coisa de amizade ali, mas existia alguma coisa Uhum. que ele viu que era coisa de psicólogo mesmo, né? Foi o modo como eu acho que ele elaborou para poder dar conta do que estava acontecendo ali, que não era só uma relação técnica, né, ali de alguém que estava fazendo uma terapêutica, né? Mas tinha uma pessoa ali, né? Então, esse lugar da pessoa no terapeuta, ela é fundamental. Como eu falei, a relação terapêutica, ela é terapêutica. Né? Uhum. Perfeito. Psicoamigo. Sérgio, acho que a gente tem aí alguns minutinhos ainda. Então, assim, foram trazidos aqui, né, os conceitos-chave que a gente tinha pensado em abordar aqui na nossa live. Tem uma pergunta, Raíza perguntando, psicoativo? Não, psicoamigo. A Raíza fazendo os Psicoamigo. trocadilhos? Ah, o psicoativo. Pois é, os melhores psicoativos que existem é o terapeuta ser pessoa, né? Que é uma psique ativa ali, né? Então, esse Sim. trocadilho é interessante. Uhum. Psicoativo, né? Ele não está inerte, assim, você não está assim, passivo, né? O outro está falando, sim, tá bom, fale mais sobre isso, tarará, e você aqui A anotando e cara o de outro lá paisagem. falando. Exatamente, né? O outro lá sofrendo as dores deles, as situações dele, e você lá, tá certo, tá bom, não sei o que e tal, né? E apenas Uhum. querendo ver qual a melhor técnica para tirá-lo do sofrimento, né? Mas o outro ainda ali está sendo visto como uma coisa, né? Arrasou no trocadilho, Rai. Sérgio, então vamos lá. A pergunta que eu recebi aqui. Deixa eu abrir. Seguinte. Querem saber quais que são os princípios que orientam a prática em Gestalt terapia. Certo. A Talvez desse outra gestalterapia live, né? Mas vamos tentar é resumir essa aqui. precisaria, assim, é. Agora, assim, de uma forma assim, bem simples, né? A gestalterapia é uma abordagem Uhum, humanista, existencial, fenomenológica, né? E dialógica, né? Esse existencialismo aí é o existencialismo dialógico. Então, digamos assim, um grande teorizador da gestalterapia, Gary Yontef, ele fala que a definição da gestalterapia é que ela é dialógica, ela é fenomenológica e ela é baseada na teoria do campo. Então, são uhum, três princípios fortes, né? Quer dizer, o campo, você não vê o cliente isolado do campo dele, né? Você vê o cliente a partir do campo de interações, né? O comportamento é a função do campo. Você não basta ver a pessoa a partir das coisas que ela está trazendo individualmente, ver como é que aquelas coisas têm relação com o campo. Ela é existencial dialógica, né? Que é o existencialismo de Martin Buber, porque ela tem essa pegada também de ver o outro enquanto outro, não apenas enquanto um caso clínico que precisa, né? Um carro que precisa de conserto. E ela é fenomenológica, né? Porque a fenomenologia vai fazer um link com um conceito da gestalterapia que é de awareness, né? Que é de consciência, de conscientização. uhum, Então, a fenomenologia vai dizer assim que a consciência é sempre consciência de alguma coisa e alguma coisa sempre é objeto para uma consciência.
Então, tem um mundo fenomenológico lá que você, diferentemente, por exemplo, das ciências naturais, que elas querem explicar o fenômeno. As abordagens fenomenológicas, elas são compreensivas, elas não são explicativas, né? Isso até é uma denúncia de que alguns filósofos já fizeram, que a psicologia foi fundamentada dentro dos métodos das ciências da natureza para se tornar ciência. E ela deixou de lado o seu aspecto é, fenomenológico, né? Que é de Uhum. compreensão, né? As coisas você explica e as pessoas você tenta compreender. Tenta, né? Que nem sequer às vezes compreende. Então, são esses três pilares básicos, né? Existencialismo dialógico, fenomenologia baseado na questão da consciência, né? E teoria de campo. Você vê a pessoa dentro do campo. Por exemplo, um exemplo de teoria de campo, né? Se você anda dentro de uma altura de 30 centímetros, né, de uma cadeira para outra, cadeira de 30, uma tábua de 30 centímetros, uma cadeira de 30 centímetros, você bota ela uma cadeira na distância, assim, digamos assim, 2 metros, você anda tranquilamente numa tábua de, vamos botar mais, né, aumentar essa tábua, né, botar uma tábua de Uhum. 50 centímetros. Agora, você pega essa mesma tábua e você coloca dentro de um prédio de 20 andares, é a mesma tábua, é o mesmo você, mas o campo é outro. Então, o comportamento é função do campo, né? Então, a gestalterapia, ela procura ver a pessoa no campo que ela está, a resposta que ela está dando a partir daquele campo. Se muda o campo, mudou o comportamento também. Por Uhum. isso que, às vezes, uma má psicoterapia é aquela que tenta ver aquela pessoa sem dar relevo, né, ao campo de resposta que ela está dando. Por isso que a Uhum. inclusão é interessante. Provavelmente, eu, no seu lugar, eu faria exatamente o que você está fazendo, né? Isso é uma inclusão que chega dentro de uma experiência assim, empática muito grande, que a pessoa diz assim, se sente culpado por aquilo, diz assim. E eu já ouvi, como já disse isso também para clientes que eu atendi, de que eu provavelmente no seu lugar eu faria o que você fez, né? E Uhum. por quê? Porque foi uma resposta do campo. Foi a resposta que foi possível para ele naquele campo. Naquele Né? E momento, aquilo naquele ali campo, né? é um acolhimento muito grande, né? De você Uhum. tirar assim, qualquer situação de eu poderia fazer diferente ou tal, né? Eu entendo o que Uhum. você deve ter passado para você agir dessa maneira, né? Aí A liberta a atitude pessoa de de, culpa. uhum, atitude de confirmação, né? De compreensão. Exatamente, é uma atitude de E, confirmação. e isso me lembra também um conceito que o Ponciano traz muito, né? Que é a questão da relação organismo e ambiente, né? Que está muito presente aí. E que a gente deve ficar atento, né? Em nossas relações terapêuticas. Sérgio, tem mais uma Uhum. pergunta aqui, acho que dá tempo de responder ainda. Fizeram aqui a pergunta sobre a relação dialógica em grupo. Como é que ela pode ser estabelecida? Como é que ela acontece? É massa, né? Tem uma evolução, né, do trabalho em grupo, né? Por exemplo, Pels, ele fazia psicoterapia individual em grupo no início, né? Então ele dizia assim, quem quer Uhum, trabalhar comigo? E ali vinha todo o trabalho individual, e depois ele perguntava para o grupo como é que sentiu e tal. Que aí já é uma evolução, que sai de uma psicoterapia individual em grupo para uma psicoterapia de grupo, faz um trabalho individual e todos falam como é que aconteceu ou dão feedback, para uma psicoterapia do grupo. Então, todo o grupo, ele é terapeutizado. Quando um cresce, todos crescem. Tanto quando o terapeuta que tem uma postura dialógica na facilitação de grupo, ele não chega a dizer assim, como é que está vocês? Ele diz assim, como é que vai o grupo? E aí o grupo começa a se sentir como uma gestalt organizada ali, onde cada elemento, que são elementos assim de solidariedade, né, de cooperação, que são dois elementos fortíssimos para que trabalham em grupo, né? Isso começa a aflorar muito forte, né? E aí o grupo, quando, como eu falei, quando um cresce, todos crescem também. E todos são, digamos, corresponsáveis pelo crescimento do outro. É muito interessante o trabalho de grupo. O trabalho de grupo é muito mais potente do que a psicoterapia individual, né? Porque você tem além vários tools, né? Ou vários
potenciais de pessoas que podem propiciar uma relação eu-tu. Aí, nesse Uhum. sentido, e o terapeuta, né, que ele está ali, né, no lugar de que o tu dele também deve estar sempre disponível para os encontros, quando se vê o terapeuta interagindo com um dos membros do grupo, ou com o grupo como um todo o grupo pega carona. Ao ponto que você disse que todo tema individual é também coletivo. Todo tema individual é também coletivo. Então, quando alguém traz alguma coisa, aí o grupo também diz assim, ah, mas eu já vivi isso, ah, mas eu já vivi isso, ou não vivi isso, né? E traz essa reflexão da sua história de não ter vivido aquilo ali. Mas todo tema individual acaba sendo um tema coletivo. E aí, digamos assim, Uhum. o processo de crescimento, ele é forjado ali com a energética tal, né, que as pessoas todas, quando experimenta que o outro está crescendo, ele também está crescendo. Ele fica assim, tomado pelo crescimento do outro, e ele também é estimulado para seu próprio crescimento também. É fantástico. O trabalho de grupo é uma das modalidades clínicas assim que eu acho, em termos de efetividade assim terapêuticas, uma das maiores que existe. Muito mais ampla e efetiva do que a psicoterapia individual. Sem dúvida. Sérgio, nosso tempo está encerrando, né? Eu estou vendo aqui muitos comentários de pessoas saudosas lá na UFBA, né, em relação às suas aulas, e que, assim, eu também sou suspeita para falar, porque adorava, né, esse contato contigo, com a turma e quanto grupo também, quantas discussões, né, a gente vivenciava, e pessoas lamentando também que não foram suas alunas. Então, eu te agradecer aqui, né, pela presença, por compartilhar tanto conhecimento com a gente, né? Você gostaria de dizer alguma coisa? Tem algo que gostaria de complementar? O É que que só você que eu gostaria de inicialmente tive dizer? uma certa dificuldade em entrar na sala, né? Daqui a acolá fui, acho Acontece. que a minha configuração do celular não